Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Platoon, Os Bravos do Pelotão. Somebody once wrote, hell is the impossibility of reason. That's what this place feels like. Hell. A Guerra do Vietnã, por quem a testemunhou, o filme de Oliver Stone que foi lançado em 1986. No ano seguinte iria receber 4 Oscars, incluindo o de melhor filme, e ao longo dos anos manteve uma grande popularidade. Quem também ainda não tinha visto este filme é o Carlos Reis, do blog Cinema Notebook e do podcast Nas Nalgas do Mandarim. Esta conversa poderá ter spoilers, portanto vão ver o filme, mas acredito que muita gente tenha visto o Platoon. Carlos, eu percebi a ver o filme que fazia sentido seres tu a fazer esta conversa porque há nalgas neste filme à mostra durante breves segundos, mas há. Eu começo até a desconfiar que as nalgas são uma imagem de marca do Oliver Stone que ninguém apanhou ainda, porque eu já vi nalgas em filmes do Oliver Stone aos pontapés, e principalmente esta semana que estive a rever parte da filmografia dele. No Nasci no 4 de Julho vemos as nalgas do Tom Cruise também lá no hospital dos veteranos, que ele, com uma, como é que se diz, aqueles tipo de peniques por baixo, aquilo tem outro nome, agora está-me a faltar o nome. Sim, estou a perceber. E portanto, estive a ver a curta de estreia também de faculdade do Oliver Stone, vemos as nalgas do Oliver Stone também à grande numa casa de banho. E portanto eu acho que as nalgas é mesmo uma imagem de marca já da filmografia do Oliver Stone. Por acaso agora estou aqui a pensar se no Assassinos Natos aparecem nalgas. Devem aparecer, porque o filme é meio estroviado da cabeça. Não estou a lembrar agora se vi nalgas ou não. Se calhar vi, não sei, não me lembro. Mas é isso? Vamos falar de nalgas, é? Não vamos falar. É que sinto-me muito à vontade para falar de nalgas. Não, podemos falar da versão porno deste filme, que é Os Bravos em Pelota, mas não vamos Ai, fazer não isso. vi. Existe mesmo? Isso existe ou estás a brincar? Não sei, isto foi só um trocadilho de merda que eu acabei de inventar. Não, mas podia existir. Não me admirava nada que existisse. Deve haver de certeza absoluta uma versão spoof do Platoon. Se calhar não Epá, Platoon, sim. mas Mas há de haver de se não certeza. tiverem inventado ainda, pronto, peguem neste título. Temos. Mas eu pergunto-me se tu foste ver os filmes do Oliver Stone por causa deste ou foi uma coisa que tu já querias fazer há algum tempo, varrer a filmografia dele? Não, já, eu quero sempre varrer as filmografias de quase toda a gente. O problema é arranjar tempo e lembrar-me depois do que é que eu quero ver. Mas quando falámos aqui em ver o Platoon, eu também nunca tinha visto, já tinha apanhado o Platoon várias vezes a dar na televisão, principalmente quando era mais miúdo, na RTP Açores, lembro do filme passar algumas vezes, mas nunca o tinha visto do início ao fim, tinha visto cenas isoladas. Um, e agora, quando fui aproveitar para ver o Platoon, vi que faltava-me ver 2 ou 3 filmes também essenciais da filmografia dele que nunca tinha visto, e acabei por aproveitar para ver o Nascida 4 de Julho e o Assassinos Natos. Gostei do Nascida 4 de Julho, acho até um filme que complementa muito bem este Platoon como experiência, ou seja, o pós-Vietnã, enquanto que este filme é o Vietnã em si, o Nascida 4 de Julho acaba por ser o pós-Vietnã. O Assassinos Natos já não fiquei nada fã, acho que nem percebo como é que é um filme que é tão amado hoje em dia por tanta gente, acho que é um filme demasiado esgroviado, demasiado confuso, demasiado peneirento até, que perde completamente a mensagem e a sátira que quer passar naquela confusão toda que apresenta ali a nível visual e técnica. Pronto, eu percebo que houve gente que gostou e que achou aquilo algo, sei lá, inovador, e se calhar foi para a altura, se calhar foi algo inovador, aquela geração MTV, etc. Sim, para os anos 90 acho que era muito consonante com o que se estava a viver na altura, não é? Exatamente. A minha acabou ao fim de 10, 15 minutos, já estava completamente farto daquela mixórdia toda de planos e de ideias e de preto e brancos e de repente som desincronizado e tudo e mais alguma coisa, e eu já estava irritado que perdi a atenção até do que estava a passar em grande parte do filme. Mas pronto, mas acabei por ter essa curiosidade de ver 2 ou 3 filmes até aqui para estar um pouco mais preparado para esta conversa do Platoon. E, e entrando no Platoon, o Platoon acho que foi tudo o que eu achava que ia ser, mas não o que eu queria que fosse também. O que é que tu querias que fosse? Eu queria que o Platoon, além de ser o interior da guerra, ou seja, a guerra do Vietnã vivida por quem lá esteve, e isso é claramente consegue alcançar isso, mas queria que o Platoon tivesse uma mensagem um bocadinho mais política nas motivações que levaram os americanos a entrar na guerra, ou seja, não ser só aquele conflito quase interno que havia ali dentro do pelotão,
que funciona muito bem. Eu acho que, aliás, o filme ganha muito naquela dualidade, naquela interação entre o William Dafoe e o Tom Berenger. Acho que são duas personagens riquíssimas, são dois protótipos, dois estereótipos de masculinidade e tudo que funciona muito bem ali, um contra o outro, e naquela divisão do pelotão que é feita. Mas depois achei que no resto é um filme que acaba por querer mostrar muita ação por dentro, e nisso o filme tecnicamente é, pá, irrepreensível, não tem absolutamente nada que se possa apontar da fotografia ao som. hum, há aquela visão do soldado, não é, que é ali passada dentro da guerra e da confusão, das dúvidas. E aliás, eu tive a ver aqui a versão que tinha aqui em mídia física, do Blu-ray, que tinha um mini documentário em que falavam com vários veteranos de guerra, das histórias deles, e nós vemos que muitas das coisas que passaram para o filme foram experiências que foram contadas por esses veteranos de guerra, das experiências com o tempo, das experiências com as próprias pessoas que viviam no Vietnã, daquela confusão do fogo amigo, que não sabe quem é que está a disparar, nem que se é bom, se é mau, quem se está a ver. Aliás, há um deles que diz até que houve estudos que demonstraram que 40% das pessoas que morreram no Vietnã podem ter sido através de fogo amigo, ou seja, disparos de soldados da própria companhia ou da própria facção que estava a lutar. E portanto, eu acho que isso passa tudo muito bem, e eu gosto muito do Platoon nesse aspecto de filme sobre o interior da guerra. Eu, pessoalmente, das minhas expectativas pessoais, gostava muito de ter visto essa parte mais política que eu admiro muito o Oliver Stone, apesar de não ser tão radical como ele é claramente um homem, eu diria, um liberal de esquerda assumida, né? E a própria filmografia Sim, dele. mais a caminhar para a extrema esquerda, sim. Exatamente, a própria filmografia dele, com o que ele fez com os Chaves, com o Fidel Castro, etc., e com toda aquela parte ali da América do Sul, dá para entender isso. Eu não sou assim tão radical como ele, mas gosto de alguém que pensa fora da caixa como ele, independentemente das ideias, de concordar ou não com muitas das ideias que ele defende. E chateou-me um pouco que este Platoon, eu não sentisse nada disso, ou seja, senti que tentou-se passar aquela confusão, aquela luta quase interna entre duas fações do pelotão, comandadas por dois, não Sim. sei se eram sargentos, comandantes. Eu perco-me um bocado nesta parte dos cargos militares, nunca estudei, nunca... Também não percebo nada disso. Pronto, mas dos dois líderes que estavam ali basicamente a comandar as tropas, e acho que o filme nesse aspecto funciona muito bem. Depois, acho que perde um bocado tudo o que tem a ver com o Charlie Sheen. Acho que falta um bocadinho de carisma ao Charlie Sheen. Se calhar é fácil agora falar depois de vermos o que deu a carreira dele, mas acho que lhe falta o carisma, por exemplo, do pai no Apocalipse Now. Acho que o pai teve muito mais carisma, e ele se calhar até é chamado para este filme um bocadinho para aproveitar a onda e quase fazer esse paralelismo com o que o pai fez no Apocalipse Now, a própria narração e tudo. Mas acho a narração também um Sim. bocadinho, que fica um bocadinho abaixo, quer dizer, falta-lhe peso na voz, falta-lhe peso nas palavras. Acho que tudo. Mas espera aí, Estou a dizer tudo, não é? Estou já aqui a tu estás a fazer. fazer uma review completa do filme. Sim, desculpa, Rui. Continua. E eu, Fala um eu bocadinho. queria só comentar algumas coisas que tu disseste. Primeiro, estamos 100% de acordo em relação ao Charlie Sheen. Aliás, até vou um bocadinho mais longe do que tu. Eu acho que ele é quase um erro de casting neste filme. Ou seja, eu nunca acredito na personagem dele ao longo do filme. Acho que lhe falta uma certa, a tal inocência da pessoa que vai ao início cheia de ideais, e que é um tipo que até abandonou a faculdade porque queria se cumprir o seu dever patriótico e etc. Eu não acredito tanto nisso vindo dele. Por exemplo, o Johnny Depp aparece pouco tempo no filme e eu fiquei, pá, se fosse o Johnny Depp com esta idade nesta personagem, eu acho que acreditava muito mais do que o Charlie Sheen. Há ali qualquer coisa. Ele também, pronto, tem ali uns momentos de maior dramatismo que são um bocado frouxos. Sim. Não sei se o Charlie Sheen foi escolhido para o papel por imposição de quem estava a financiar o filme ou não, mas não me pareceu uma grande escolha de casting. Sim, eu concordo contigo. Eu não sei se foi escolhido por imposição, porque pelo que eu li nos trivias aí do IMDb e de algumas páginas de internet, até houve várias outras pessoas que fizeram o casting e que acabaram por não poder ir por outros motivos e porque tinham outros projetos. Portanto, não sei se terá sido logo uma primeira escolha. Acho que talvez tenha sido uma escolha quando apareceu, por essa relação que havia com o Martin Sheen e com o Apocalypse Now, que tenha tido algum impacto na decisão. Mas sim, senti isso. Acho que ele é Sim. pouco credível também nessa mensagem. Aliás, essa ideia do voluntariado parte do próprio Oliver Stone, que também foi para a Guerra do Vietnã como voluntariado, porque o pai tinha também estado na Segunda Guerra, o avô na Primeira Guerra Mundial, ele sentiu quase essa obrigação de ir para a guerra.
Mas acho que a Guerra do Vietnã, e eu gosto muito de história norte-americana, principalmente dos últimos 100 anos, eu diria, se calhar um bocadinho depois do Lincoln, é algo que eu leio muito e que vejo muitos filmes sobre isso. E eu acho que a Guerra do Vietnã é uma altura absolutamente fascinante pelo absurdo de tudo o que levou à Guerra do Vietnã. E eu Sim, gostava muito de ter visto essa análise quase política. Ou seja, se calhar tinha que ser um filme, em vez de ser um filme de 2 horas, teria que ser um daqueles que nós muitas vezes chamamos aquelas secões de 3 horas ou mais para conseguir abordar tudo isso. E eles acabaram-se por focar nessa parte interna, que também é muito interessante, porque todos os filmes que tinham feito até agora, mesmo só falando do interior do Vietnã, eram filmes basicamente de ação, como o Rambo, como o Missing in Action do Chuck Norris, etc. Eram sim, filmes sim, muito. O Rambo 2, porque o Rambo 1 acaba por ser um pós-Vietnã também. sim, E portanto, eu acho que essa parte realmente é conseguida e dá uma outra perspectiva dos Estados Unidos, que normalmente dava do herói e daquela masculinidade quase tóxica do vamos lá, matamos todos e salvamos a donzela, e aqui acaba por mostrar um bocadinho esse dilema e tudo o que aconteceu das pessoas que lá estavam, que muitas delas eram próprias vítimas do governo, ou seja, daquela noção da América como salvador e como do capitalismo como tendo que imperar sobre o comunismo, que basicamente foi a razão da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é uma guerra que custa, eu acho que 120 ou 130 mil milhões de dólares aos Estados Unidos, e o único objetivo da guerra é impedir a famosa teoria do dominó, que o comunismo comece a ganhar espaço na Ásia e começa a conquistar tudo e mais alguma coisa. E portanto eu acho que é um período fascinante a nível político e sociocultural dos Estados Unidos, que eu senti que faltou aqui um bocadinho. Mas talvez fosse expectativas minhas, percebes? Ou seja, o filme para o que se compromete a ser é um filme absolutamente brilhante, principalmente a nível técnico, é um filme que falha muito pouco. Mas pronto, gostava de ter visto abordadas essas questões. As próprias armas químicas que foram usadas para desmatar o terreno, para descobrir aquelas grutas todas que os vietnamitas faziam. E acho que faltou também essa perspectiva vietnamita, ou seja, nós vemos o que é que acontece a alguns deles e vemos que isso é claramente inspirado naqueles massacres que houveram e que acabaram por ser públicos e que acabaram por virar a opinião pública contra o governo, sim, sim, mas sim. não vemos a perspectiva quase humanista do outro lado, ou seja, vemos só vista mesmo pelos olhos do lado de cá. E pronto, senti que poderia ser um filme muito mais completo nesse aspecto. E mesmo sendo um grande filme de guerra, Sim. acho que faltou-lhe isso. Por exemplo, falta-lhe uma cena icónica. Eu acho que tem aquela cena da morte do William Dafoe, não é? Que nós todos reconhecemos essa imagem Sim, dele. essa cena, entretanto, já é mais conhecida pelas paródias que fizeram dela, não Certo. é? Não, e pela própria Propriamente pela cena em fotografia que si. lhe deu origem, portanto acho que é a fotografia em si que é famosa, ou seja, é o momento em si, mas não temos uma cena como temos no Saving Private Ryan, do teu primeiro episódio, que temos aqueles primeiros 20, 30 minutos, pá, são do outro mundo, é do melhor Sim, que já foi feito em cinema, é uma coisa absolutamente, epá, não há palavras para descrever aqueles primeiros 30 minutos do Soldado Ryan. Temos, exatamente, exatamente. temos Sim, duas ou sim, três sim. cenas no Apocalipse Now que são completamente também eternas, que não dá para esquecer. Temos no Full Metal Jacket do Kubrick também, acho que é um ano depois deste, também tem a cena da casa de banho e tem um par de cenas também. E aqui falta uma cena dessas com muito impacto. Eu pelo menos senti isso. Eu sinto que se calhar daqui a 2, 3 anos não me vou lembrar de nenhuma cena deste filme, vou-me lembrar desse estilo quase do William Dafoe do Braços no Ar, mas falta-lhe uma cena dessas que acaba por tornar memorável. Mas, Exato. mas, E mas sim, diz. diz, desculpa. Não, não, diz, Rui, senão eu continuo a falar e tu não falas quase. Fica aqui o episódio do Carlos Pois é Reis a isso, falar. estás aqui no teu monólogo, mas Exato. não, mas sabes que eu não acho que é tanto. Eu percebo tudo o que tu estás a dizer. O que eu senti com o filme não é só a falta de momentos mais marcantes, é também o filme não ser particularmente entusiasmante, ou seja, é uma visão muito autobiográfica, muito sentida do que ele passou no Vietnã e que tenta ser muito realista, só que eu senti que era muito flat, ou seja, eu consigo perceber que está muito, muito bem feita, muito competente e etc., mas falta-me qualquer coisa e isso se calhar é que me desiludiu mais, porque
quer dizer tanta coisa, de ser uma versão tão pessoal dele do Vietnã, mas senti mais emoção, mais entusiasmo no Caçador, ou no Apocalypse Now, ou mesmo no Full Metal Jacket do que aqui. E é isso que me fez, se calhar, mais confusão. É isso, é que eu fiquei a ver o filme sem qualquer entusiasmo maior, exceto uma cena ou outra. A cena da morte do Willem Dafoe é uma delas, e a cena lá do massacre na aldeia também é bastante forte, mas lá está, acho que são cenas fortes porque tocam em pontos vulneráveis, e isso também não é difícil, tu deixares alguma marca em quem vê, quando de repente pões uma criança com uma arma apontada à cabeça ou algo assim, e acho que foi isso que mais me desiludiu no filme, de facto, essa falta de entusiasmo e desse lado, porque os diálogos do filme, pronto, parece que o filme quer fazer-se mais profundo do que é. Não sei se tu sentiste, eu senti isso muito pelas cartas. As cartas são um clichê que faz muita confusão, já para não falar daquelas frases do género, afinal o inimigo éramos nós próprios, não eram os vietnamitas e não sei o quê. E pronto, eu também há muitos anos que queria ver este filme e já o vi a passar muitas vezes na televisão, e gosto do Oliver Stone, adoro JFK, é um excelente filme, e outros dele também. Lembro-me de ter visto o Nascido a 4 de Julho há uns anos e gostei bastante, e este estava que teve tanta aclamação na altura, pensei, pronto, se calhar vai ser um filme sobre o Vietnã tão impactante como os outros todos que ainda hoje vemos, mas parece que se calhar o impacto que o filme teve ficou mais restrito àquele tempo do que aos nossos dias, não é? Não sei. Sim, eu acho que essa sensação vem da maior parte dos filmes que causaram grande impacto sobre o Vietnã serem do pós-Vietnã, ou seja, serem quase do regresso à normalidade, dos veteranos, etc. E, portanto, nós conseguimos aí ver um comentário social, toda uma mensagem anti-guerra muito maior do que aqui, que existe muita confusão, não é? E aqui eu Sim. sinto que o filme focou-se muito naquele duelo quase entre o William Dafoe e o Tom Berenger, que funciona muito bem e que é absolutamente fenomenal, Sim, 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 são mas os melhores perdeu-se, personagens do filme, exatamente, de longe. perdeu-se em tudo o resto, ou seja, perdeu-se na ambiguidade da guerra, das pessoas que lá estão, porque é que estão a lutar, na ambiguidade do ser humano contra o comunista. Eu gostava muito de ter visto aqui a mensagem quase pacifista do Oliver Stone, ou a mensagem quase de esquerda radical aqui, de perguntar, mas porquê é que os comunistas são maus, porquê é que nós estamos a matar comunistas? Quer dizer, Sim. eu sinto uma parte que eles estão ali todos tipo Capitão Falcão, comunistas, vamos matar os comunistas todos que aparecerem à frente, Malditos mas não, comunas, sim. exatamente, mas não existe uma explicação para isso, ou seja, porque é que nós estamos aqui a lutar e a perder as nossas vidas? E morreram 60 mil americanos numa guerra que demorou não só do tempo que os americanos lá tiveram, mas tiveram quase 20 anos de guerra, 60 mil americanos que Sim. morreram, 300 mil feridos com gravidade, quer dizer, e para quê? Por uma questão meramente ideológica, não havia absolutamente mais nada do que isso. Não havia risco nenhum para a América, não é? Diremos, se o Vietnã do Norte tivesse Sim, tomado sim, conta sim, do sim. Vietnã do Sul, não havia qualquer risco para a América. E eu gostava que houvesse um bocadinho dessa parte política, até para quem conhece a história da Guerra do Vietnã, porque eu também lembro-me que já li um pouco sobre isso e estive a rever também esta semana. Porque é que a Guerra do Vietnã começou? Porque é que decidiram mandar para lá os americanos, e foi tudo baseado em falsas premissas de um ataque que supostamente tinha acontecido a um navio de guerra norte-americano, que já se veio a provar que não aconteceu. E, portanto, eu gostava de ter visto essa parte política, mas cá está, eu vou à espera disso porque era um filme do Oliver Stone. E fui ver ao fim destes anos todos já conhecendo o Oliver Stone, quem é e o que defende. E pronto, e senti um bocadinho de falta disso. Acho que, por exemplo, na parte da guerra, o Nascido a 4 de Julho, não sei se te lembras, tem ali os primeiros 20, 30 minutos são passados também na Guerra do Vietnã, e eu acho que esses 20, 30 minutos do Tom Cruise na Guerra do Vietnã e aquela cena absolutamente memorável em que eles têm que deixar morrer uma criança, um bebê e toda uma família que está dentro de um palheiro, que eles acabam por atacar, a pensar que estão lá Vietcongs, mas não estão, e acabam por matar alguns, e depois sabem que vai ser bombardeado e têm que fugir e deixam lá o bebê, e esse choro do bebê até acaba por traumatizar o Tom Cruise para o resto da vida. Eu acho que essa cena em que ele depois ainda por cima mata um colega, porque ele não percebe que é um colega e não um inimigo, e dispara contra ele. Portanto, essa cena, se calhar de 3, 4, 5 minutos, acaba por ter muito mais impacto e resumir muito melhor toda aquela confusão e todo aquele sentimento da guerra do Vietnã. Se calhar que este filme consegue durante 1 hora e meia, com várias cenas muito boas. Acho que as cenas de guerra, aquela cena para o final, com aquelas luzes azuis dos tiros a passar e amarelas, a cena, pá, tecnicamente é absolutamente perfeita, mas acaba por ser isso, acaba por ser, nós estamos ali a presenciar
um tiroteio que não tem nada a ver com hoje em dia, com tudo o que é feito com CGIs e tudo e mais alguma coisa que acaba por soar a falso. Nós ali percebemos, quase sentimos o perigo, sentimos a confusão, sentimos aquilo tudo. Aliás, este filme tem outra coisa, pá, fenomenal, que eu também só descobri depois de o ver, que é que tem um orçamento baixíssimo e foi filmado em menos de 2 meses, quer dizer, com 6 milhões de euros 6 milhões de dólares, desculpa, e 50 dias de gravações, eles fazem um filme absolutamente, pá, brutal, que hoje em dia eu acredito que custasse sei lá quantas vezes mais e demorasse e fosse uma confusão para filmar. E portanto, nesse aspecto, prova também o tão talentoso que é o Oliver Stone e como é que ele consegue gerir aquilo tudo. Ele que, também não sei se viste, toda a gente detesta filmar com ele e toda a gente que trabalha no Platoon diz que o gajo era um animal aliás, o próprio Johnny Depp diz que saiu de lá várias vezes a chorar, e quando voltou aos Estados Unidos voltou a chorar porque ele era bruto com eles e obrigava-os a repetir cenas que eles que estavam a marcar e que eles estavam-se a sentir mal, cenas do massacre, as cenas que eles maltratam os vietnamitas lá, e portanto, epá, é um misto de sensações, ou seja, é o que eu esperava, mas é o que eu esperava que fosse como filme de guerra, mas não é o que eu esperava que fosse como um filme do Oliver Stone. E acabou por ser um misto de sensações que eu acabei por sentir neste Platoon. Sim, não, e é isso. Eu sinto que se calhar ele também foi bruto com os atores, por lá está, por estar a lidar com um tema que é tão forte para ele e que lida tanto com as memórias dele. Mas lá está, eu sinto que o filme é muito competente tecnicamente e de facto as cenas cumprem o seu propósito, só que eu sinto é que faltou algo mais. Parece que faltou ali um pico de emoção, de adrenalina que não existe, ou seja, aquelas personagens, exceto a do Dafoe e a do Tom Berenger, que de facto são ótimas personagens, eu sinto que todas as outras estão ali a marinar entre um clichê e serem um bocadinho mais do que bidimensionais. E isso é estranho, lá está, tendo em conta que o Oliver Stone esteve na guerra e isto é tão pessoal, mas eu não diria isso se não soubesse o contexto. Diria que era um filme sobre a guerra do Vietnã muito competente, mas sem alma, e acho que parte do filme perde um pouco com isso. Talvez porque, sei lá, há coisas neste filme que entretanto se tornaram clichês, a própria banda sonora, não é? Quer dizer, quantas vezes também já vi a banda sonora ser parodiada ou ser incluída noutros filmes. Mas lá está. Qual é o funeral que tu vais que não tem a música, que não tem esta música do Platoon? Eu, pelo menos, os funerais todos que vou, apanho com esta música do Platoon. Não sei se é só o meu caso. Acho que há uma sala de cinema, há uma cadeia de cinemas que também passa esta música antes dos filmes começarem, mas não me lembro qual é que é. Mas há pormenores engraçados, aquela sala onde vão os soldados todos fumar ganzas e estar ali mocados. Eu achei esse pormenor engraçado. Ele tenta ali de vez em quando humanizar mais aquelas personagens, mas eu também sinto que é humanizar de uma forma, ou seja, dito de outras palavras, é como se ele estivesse a fazer um filme de guerra que pudesse agradar ao mínimo denominador comum, ou seja, a toda a gente, e tenta pôr uma coisa bastante mastigada que tenha os elementos todos que associam a um filme de guerra, mas também não deixe ninguém para trás porque não vai dar nada de minimamente surpreendente. E se calhar podes dizer, sim, mas a experiência da guerra não pode ser feita como uma narrativa de um filme. Sim, mas quer dizer, o Apocalipse Now e o Caçador, isso também não são propriamente filmes de nicho, mas conseguem dar algo muito mais autêntico sobre a guerra, se calhar porque têm uma perspectiva muito mais densa, acho eu, acho que falta densidade. Sim, eu concordo contigo. Aliás, essa própria cena da ganza, que eles estão lá todos a conviver, acho que tem aí uma mini cena dentro dessa cena maior que poderia ter funcionado de forma absolutamente brilhante, que é aquela cena em que eles fumam pela caçadeira, e eu acho que podia ter criado ali uma dúvida se o gajo estava maluco, se ia disparar, porque ele pede ao outro para pôr a arma na boca, mas tu percebes o tempo todo, seja pela própria sonoplastia da cena, seja pela cara do Charlie Sheen, que nunca se mostra minimamente assustado e até abre felizmente a boca para pôr a caçadeira lá dentro, percebendo que aquilo era para passar o fumo e fumar ali aquela ganza através do cano da caçadeira. Eu acho que podia ter sido uma coisa muito mais psicológica, que nós ficássemos ali na dúvida se o William Dafoe estava maluco e ia de repente dar um tiro nos miolos do Charlie Sheen. Eu acho que sim, que falta por vezes essa... Se calhar acaba por ser mais honesto e mais real do que também está a criar cenas para cinema, ou seja, por exemplo, esta cena que eu estou-te a contar, se fosse criada, provavelmente seria uma cena memorável ou seria algo que daria melhor experiência cinéfila, mas acabaria por ser trair a memória da própria guerra ou das histórias que estão ali a ser contadas. Como eu te disse, percebe-se que foram tiradas de vários
relatos de veteranos que depois até aparecem num documentário que está no DVD, e eles até, e Sim. à maneira que vão falando, vão aparecendo as cenas específicas das histórias que eles contaram. E portanto eu percebo que isso poderia ser um bocado trair a memória, estar a fabricar cenas só para o impacto na tela. Mas eu nem estava a falar tanto de Mas sim, mas fabricar falta. cenas, eu estava mais a dizer que as cenas em si é que estão feitas de uma forma que também já é muito. Que me falta São muito algo cruas, mais não têm, humanidade, percebes? falta criar emoção, Sim, 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 eu percebo, falta criar ali alguma intensidade e alguma emoção, ou seja, se calhar ser mais cinema a nível de espectador e não tanto de quem dirige ou de quem realiza. Eu acho que há uma cena muito boa no início do filme, não sei se tu reparaste, é uma cena que até muita gente também fala dela, que é aquele cruzar de olhares, logo no início mal o Charlie Sheen chega, sim, sim, como sim, sim. fresquinho ao Vietnã, não sabe o que é que espera, e tu vês um gajo que está no sentido oposto a ir-se embora ao final de um ano de Vietnã. E o olhar do gajo é completamente vazio, ou seja, aquilo devia ser um momento quase de alegria de alguém que sai embora, e que Exatamente, finalmente acabou o exatamente. tempo dele, e tu vês o vazio completo, a pessoa já sem absolutamente energia nenhuma, perdeu a inocência toda, é aquela pessoa que perdeu a inocência toda e que nunca mais vai ser a mesma e que está a sair embora. E já se perdeu alguns no Vietnã, ou seja, já não é a mesma pessoa que volta. Eu acho que essa cena sem dizer nada, porque não diz nada, é uma pura troca de olhares, mas tem um significado muito importante e falta um bocadinho disso depois ao resto do Sim, filme. sim. O resto do filme acaba por não abordar, por exemplo, uma questão que também foi muito polémica e que acabou por virar muito a opinião pública também nos Estados Unidos, era o próprio tratamento das pessoas de cor Sim. na guerra, que eram sempre postas na frente da batalha e não queriam saber, e por isso é que voltavam muito e acabavam por morrer mais do que os brancos. Aliás, foi um dos cavalos de batalha do Muhammad Ali, que quando acabou por não ir, que dizia que o tratamento era completamente diferenciado aos negros, não só na guerra, mas Sim, nos sim, sim. próprios Estados Unidos. E eu acho que falta um bocadinho de abordar isso também no filme. Acho que tinha sido interessante e acabam por fazer os personagens negros do filme, acabam por ser um bocado patetas, sem absolutamente nada para contar, nem para dizer, nem uma E revolta para parecem ter sido mostrar. escritas por um branco, a questão é essa, parece que é a visão de Sim, um sim, sim, branco sim, sim. antirracista, mas pronto, mas é um branco e não se sente que aquilo é autêntico também, pelo menos eu senti num momento ou outro. Exatamente. Sim, sim, completamente de acordo. E portanto acho que poderia ser um filme muito mais profundo nesse aspecto quase humanista que também já falaste, mas se calhar também tinha que ser um filme que em vez de ser 2 horas tinha que ser 3 ou 4 e Sim. portanto acredito que esse equilíbrio também fosse complicado. Acho que funciona bem, naquela dinâmica quase de conflito entre duas fações funciona muito bem. Toda a questão mais de guerra, mais completa, acho que pronto, realmente fica atrás dos filmes. Sim, Eu, por é exemplo, isso. acho que comparado com o Apocalipse Now é um filme quase de segunda divisão. Não é? O Apocalipse Now acaba por ser um filme muito mais completo e muito mais Sim, impactante do que este Platão. é um filme que tem muito mais coisas e lá está, acho que não sacrifica uma visão mais artística e plástica da guerra, mas também que ao mesmo tempo diz muito sobre a experiência da guerra. Eu gosto muito, tu falaste do início, gostei muito do início do filme e fiquei contente que fosse direto ao assunto, ou seja, não havia aquela coisa de estares nos Estados Unidos a acompanhá-lo na universidade e a querer, não, agora vou abandonar a universidade e vou voluntariar-me na guerra. Não, começa logo ali e eu gostei muito desse ir direto ao assunto e gostei muito dessa cena inicial também, da troca de olhares, porque de facto é muito forte. E é isso que falta, mas também gostei que, de certa forma, o Oliver Stone conseguiu passar não só o cinismo crescente que uma pessoa ganha com a experiência da guerra, como também aquela... Há um pedaço de diálogo que para mim ficou, que é aquela questão de quantos dias é que te faltam para ir embora, não é assim que tu tens de ver, é quantos dias é que tu já fizeste. E isso é muito interessante porque eu de facto eu confesso que não sou o maior conhecedor da história da guerra do Vietnã e não sabia que eles tinham um tempo limitado de dias para combater, e esses pormenores têm a pena, lá está, que sejam coisas muito fortuitas e que depois não tenham, parece que estão ali para causar um impacto, mas depois nunca mais se toca nelas.
E também sinto que muitas vezes fala-se daquela coisa de um escritor deve escrever sobre aquilo que conhece, e este filme é a prova de que não basta isso, ou seja, porque o filme a nível de escrita, como já referimos, é um bocado simplório muitas vezes, e falta aqui se calhar um nervo que eu não sei se era por causa de quem era o Oliver Stone na altura, mas na altura ele já tinha feito alguns filmes com algum impacto. Eu por acaso não vi, por exemplo, o Salvador e o Talk Radio, mas gostava muito de os ver e tenho muita vontade de os ver, mas sinto que se calhar se ele fizesse este filme 20 ou 30 anos depois, se calhar a escrita seria um bocadinho melhor, não sei. Sim, acredito que sim. Acho que até por todas as conclusões que o tempo acabou por trazer da Guerra do Vietnã, que eu acredito que nesta altura ainda não fossem tão claras como são hoje em dia, não é? Isto, apesar de nesta altura já ter acabado a Guerra do Vietnã, acabou-se de descobrir muita coisa que aconteceu e que foi feita ao longo do tempo, o tempo acaba por trazer essa justiça, basicamente, à verdade do que aconteceu lá. Acho que, eu concordo com tudo o que disseste, e acho que o filme, ao colocar-se na posição de um calor, quase de um maçarico que vai para a guerra, acaba por depois não se conseguir focar nisso, ou seja, e perde por causa disso. Como a gente já disse, o foco acaba por ser quase a relação entre os dois comandantes que estão ali, que têm visões opostas da guerra e da própria masculinidade e do próprio companheirismo. Quer dizer, nós vemos logo ali no início em que o William Dafoe defende que as pessoas mais experientes devem ir à frente, porque é uma situação de perigo, que vai haver ali uma emboscada, e o que defende o Tom Berenger é exatamente o contrário, não, vamos mandar os maçaricos que acabaram de chegar, tão frescos, e não interessa se acontecer alguma coisa, olha, a gente nem sabe o nome deles ainda. E, portanto, são duas perspectivas diferentes. Mas nesta perspectiva do maçarico que está a contar aquilo tudo através dos seus olhos e através das cartas que manda para a avó, eu acho que falta depois muito entrar na cabeça do Charlie Sheen, e é uma coisa que, por exemplo, há um filme do Mike Nichols que eu vi o ano passado, há 2 anos, até por causa, foi uma recomendação do Nalgas Film Club, que era o Biloxi Blues, que eu tenho ideia que não é a Guerra do Vietnã, porque eu tenho ideia que aquilo até é parte do treino, mas acho que era para a Segunda Guerra Mundial ou para a Primeira, não sei, mas era mais antigo. Mas essa parte do Isso é com o maçarico Matthew Broderick, não é? Exatamente. E esse filme acho que funciona muito melhor, apesar de ser um filme que tem humor, quer dizer, é outra perspectiva, não é uma perspectiva tanto de violência cruel como este filme tem, de saber lidar com a violência, não, até porque aquilo é uma perspectiva de treino, ou seja, ele vai para o treino para ir para a guerra, já não sei se era, acho que era a Segunda Guerra Mundial, mas essa perspectiva do maçarico acaba por ser tudo novo para ele, e acaba por ter que lidar com aquelas regras todas da guerra e dos militares, etc. Acho que é um filme que funciona muito melhor, porque nós acreditamos na confusão da personagem, na personagem se sente, nas inseguranças, no arrependimento de ter ido para a guerra, etc. De estar lá, e portanto acho que é um filme que acaba por funcionar melhor nesse aspecto. Lembrei-me dele agora porque, estávamos a falar do maçarico que chegou, e é um filme que, se calhar, é o primeiro que eu me lembro assim do maçarico que vai para a guerra e que acaba por lidar com isso tudo. Acho que funciona muito melhor. E tem uma cena também, que estávamos a falar da caçadeira, lembro-me que este Biloxi Blues tem uma cena final, já não me lembro qual, acho que era o Christopher Walken, que era o comandante maluco da cabeça, que também o convida lá para o gabinete dele, ou para a casa dele, e tem uma cena com uma caçadeira que tu aí sim sentes a tensão e sentes aquele nervosismo todo, não sabes o que é que aquilo vai dar, que é algo que este filme não consegue fazer. Ou seja, eu nunca senti que o Charlie Sheen estava com medo, ou que estava em perigo, quer dizer, exatamente. E ali tu consegues sentir isso, e aliás, consegues sentir isso em todos os outros filmes quase de guerra que a gente já falou aqui, no Soldado Ryan, naqueles primeiros 30 minutos tu vês que eles estão completamente em pânico em tudo o que ali acontece, no Apocalipse Now, tu consegues sentir isso tudo, e aqui sentes que é tudo um bocadinho fabricado quase para aquele arco da ação entre os dois, entre o herói e o vilão, e pronto, e falha isso. Deixa-me só dizer também que eu adorei ver o William Dafoe quase como o bom da fita, que é uma coisa muito, muito rara de apanhar. E portanto, estava à espera que ele fosse o mal da fita só de o ver, passado estes anos todos. Se calhar naquela altura ele até não tinha este estereótipo de ser o vilão e ser o maluco da cabeça, mas eu agora, vendo em 2024, estava claramente à espera que ele fosse o mal da fita ali quando o vi. E acabei por ser surpreendido por não ser, acabar por ser o mais humano deles todos. Sim, eu acho que já na altura, acho que este filme é mais ou menos da época do Streets of Fire, em que ele faz mais ou menos um papel assim de violão bizarro. Acho que já estava a criar esse estatuto, mas não com a força que tem hoje em dia. Mas a personagem dele é muito forte, e parece-me que é a única personagem que, apesar das circunstâncias, conseguiu manter
um certo sentido de humanidade que, por exemplo, a personagem do Tom Berenger perdeu com a violência, ou com o que viu, ou com o que testemunhou, tanto que depois não tem pruridos em matar o próprio Dafoe no fim do filme. E gosto muito dessa dualidade, e de facto, só que lá está, quando ele morre, eu acho que o filme queria que eu sentisse mais a morte dele, e eu não senti tanto a morte dele porque, não sei, faltou ali qualquer coisa que me permitisse fazer um crescimento de empatia maior com a personagem, e se calhar eu acho que isso, a culpa é, como tu estás a ver, tudo da perspectiva do Charlie Sheen, e de facto ele tem um desempenho tão frouxo e tão, às vezes, à beira do risível, quando ele está a tentar fingir que chora e não sei o quê, pá, que acho que depois não consegui olhar para as qualidades do filme da mesma forma por causa dele, porque de facto o filme está centrado na perspectiva dele, e depois as coisas acho que acabam por perder um bocadinho o valor, porque ele próprio não consegue, como tu disseste bem, transportar essa emoção do que ele está a testemunhar e que nós também estamos a testemunhar, não é? 100% de acordo. Seja tanto na tela como na voz. Eu achei a narração também muito, muito fraquinha. Não só nas palavras que estão escritas, e isso não é culpa dele, mas a própria maneira dele narrar e dele transmitir tudo o que diz. Acabei por achar que faltava muito impacto, faltava muita força ali para nós. Realmente, se calhar, a culpa é da voz dele, não sei. Mas senti realmente tudo muito frouxo, como já disseste, e pronto. E depois, como estamos presos àquela perspectiva dele, acabamos por perder também essa emoção toda ligada às outras duas personagens-chave. E até acho que faltou também fazer um bocadinho mais de força em criar dois grupos diferentes, ou seja, em nós percebermos que há ali claramente duas fações e quem é que defende cada fação, e nós acabamos por perceber basicamente o A, o B e o C estão de um lado, o D, o E e o F, mas acabamos por não sentir emoção nenhuma nisso, né? Nessa defesa, nessa luta contra a outra fação, contra o vilão. Mas acho que é importante, e acho que foi interessante fazer essas duas fações, porque eu acho que isso foi o que dividiu a própria América, que eram os anticomunistas e toda aquela questão da Guerra Fria. E nós estamos a falar de uma altura em que tinha havido a Baía dos Sim, sim, Porcos, sim, sim. toda essa questão, e havia muito esse sentimento na América, que eram os patriotas completamente convictos. Isto quer dizer, isto continua hoje em dia, né? Nós temos basicamente a América dividida em duas fações, os democratas e os republicanos, e a América acaba por ser isso que era no Vietnã hoje em dia. E acho que é interessante terem feito essa dualidade também dentro do filme. Mas pronto, acho que já dissemos tudo. Acho que é um filme que podia ter ido mais longe, podia ter ido mais fundo, e acaba por focar-se um bocadinho na parte da ação, que não deixa de ser interessante, como a gente já viu, porque não, é um filme de ação que consegue juntar uns pozinhos de tudo, ao contrário de outros que eram feitos na época com vários atores de ação, com o Sylvester Stallone, com o Chuck Norris, etc., que consegue ser um bocadinho mais profundo que isso, mas pronto, mas faltou-lhe se calhar mais tempo, ou mais coragem, ou mais Oliver Stone recente, que já não quer saber do que diz, nem o que é que as pessoas pensam, para ser um bocadinho mais profundo. Sim. Este filme ganhou, como disse no início, ganhou o Oscar de melhor filme. Eu já me tinha esquecido disso, até só percebi isso depois de ver o filme ontem. E ganhou num ano em que tinha também o Ana e as suas irmãs, que pronto, eu gostava de voltar a ver esse filme, mas acho que para mim ainda deve ser o meu Woody Allen preferido. E lá está, é um filme que eu já vi há mais de 10 ou 12 anos, e há cenas que eu me lembro muito bem, mas este Platoon, como tu disseste e muito bem, eu acho que não me vou lembrar de quase nada dele nos próximos tempos. Mas além destes filmes do Oliver Stone que tu foste ver, antes deste miniciclo que fizeste, como é que era a tua relação com ele, e o que é que há, qual é para ti assim, o melhor filme dele dos que viste? Ora, sabes que vou ter que recorrer à minha ferramenta favorita, à época que eu uso mais tempo, que é o Letterboxd, que eu sei que também gostas. Deixa-me lá abrir aqui Claro, o Oliver claro. Stone e ver tudo o que vi. Olha, digo-te já uma grande surpresa, que provavelmente não é o filme favorito de ninguém do Oliver Stone, mas é o meu. Só vi uma vez, e foi nos anos 90, e marcou-me de sobremaneira, que foi o Any Given Sunday, que é um filme absolutamente Ok. também. Eu acho que se o visse hoje não ia gostar metade do que gostei, mas lembro muito daquela faceta de desporto e daquele discurso absolutamente magnífico do Al Pacino, no intervalo do Sim, o jogo. discurso é bastante icónico, Epá, sim, sim. e esse discurso marcou-me. Eu lembro de ficar completamente arrepiado enquanto via aquilo, apesar do filme ser uma confusão também a nível técnico, e de imagens e de planos, e de confusão de câmara, etc. E eu sei que é que, mesmo não percebendo absolutamente nada de futebol americano, aquele discurso marcou-me tanto,
Que eu não me lembro de mais nada do filme, mas epá, lembro-me que adorei o filme por causa do raio do discurso e até tenho medo de o rever. É daqueles filmes que eu acho que não vou rever, se calhar nunca, porque basta-me ir ao YouTube ver esses 2 ou 3 minutos do discurso do Al Pacino que epá, encheram-me completamente. Eu lembro de ficar absolutamente fascinado com esse discurso. Epá, de resto gosto muito do Wall Street, gosto aqui de um filme, se calhar que pouca gente viu dele, que é o Talk Radio, que também é um filme muito interessante, não sei se já viste. Deixa-me lá abrir aqui para ver se já o viste. Não, não vi. Pá, é um filme muito interessante, também passa-se num estúdio de rádio, que ele atende, eu não te quero estragar o filme, que o filme é giro para tu veres. Mas basicamente ele atende uma chamada de uma pessoa que... Epá, não vou contar, mas é um filme passado num estúdio de rádio, portanto acho que é um filme que tu ias gostar. E é também um papelão do Eric Bogosian. Eu no início disse que esse e o Salvador são dois filmes do Oliver Stone que eu quero muito ver, e o Talk Radio é, dentro do pessoal da rádio, eles, já várias pessoas disseram que eu já devia ter visto esse filme por causa disso, por causa desse background todo num estúdio de rádio. Tenho muita curiosidade de ver esse. É, o filme é muito... Eu gostei muito do filme até pá, aos últimos 10, 15 minutos. Acho que depois o final epá, acabou por estragar um bocadinho a experiência. Eles não souberam como acabar bem o filme. Mas é um filme, pá, durante 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20 estás ali completamente preso ao que está a passar. Faz-me lembrar até recentemente a curta do Filipe Melo, como é que se chamava? Que foi nomeado aos O Lobo Oscars. Solitário. O Lobo Solitário, exatamente. É um bocadinho esse espírito e gostei muito do Talk Radio. Pá, depois gosto do Wall Street, tem aqui outros filmes que eu gostei, tem aqui filmes que eu não consigo ver, como o Alexander, que eu achei que foi uma banhada descomunal. Pá, tem Mas muitos esse tem não filmes sei aqui. quantas versões, não é? Epá, eu só vi uma, já nem sei se foi. Não foi no cinema, foi em casa, já não sei qual foi que vi, mas achei Ele muito, depois muito fez uma fraquinho. Director's Cut, depois fez um Ultimate Cut. Acho que ele de vez em Ok, quando volta a remontar o filme ok. todo. Nunca mais peguei porque achei mesmo banhado e lembro do Colin Farrell completamente falso e até dava para rir quase nesse filme. Depois tem aqui 2 ou 3 filmes que eu lembro-me de ter visto, mas nem sequer os tenho aqui logados. O JFK, o da Doors, eu lembro de ter visto isso tudo a passar na RTP Açores quando era mais miúdo, mas como são filmes que eu nem me lembro deste. Quer dizer, eu sei a história verídica, não é? Mas são filmes que eu nem os tenho aqui marcados, tenho que os rever. E depois, recentemente, foi esse o Assassinos Nato, pá, que foi uma desilusão brutal. Tinha mesmo expectativas altíssimas e fiquei furioso com o raio do filme. De resto, falta-me também aqui o Salvador, nunca vi, o Nixon também nunca vi, porque o Nixon tem quase 3 ou 4 horas, também não tive paciência ainda para pegar, Exato, exato, e exato. são os que me faltam. E tu, tens algum favorito? Epá, pronto, é o JFK, como disse, gosto muito desse e acho que para mim deve ser o melhor dele dentre os que vi. Depois também não sou fã do Assassinos Natos, como tu também sabes, muito por tudo o que tu disseste, mas gosto muito do Wall Street. Não sei se é um filme que hoje, ao rever, se calhar vou gostar menos ou não, mas na altura lembro-me que gostei bastante. E depois, assim, mais recentemente dele, vi um que era o Selvagens, já foi dos últimos. Epá, e achei esse filme perto de Sim. ser uma banhada. E de resto, pá, acho que vi o documentário que ele fez há pouco tempo em que revisita o JFK, e foi um documentário interessante, sobre os desenvolvimentos à volta das investigações do Kennedy desde que o filme foi feito, à volta da morte do Kennedy, e depois disso eu confesso que já perdi um bocado o rasto recentemente ao que ele tem feito. Ele fez um filme sobre o Snowden, se não estou em erro, e fez uma outra coisa, mas eu não vi nada disso. Ele tem feito muito trabalho para a televisão, entrevistas ao Putin, que eu acho que dividiu em 4 ou 5 Sim, sim, episódios, também depois ouvi fez isso, várias também ouvi isso, sim. entrevistas e vários mini documentários ali a ditadores sul-americanos e a presidentes sul-americanos. Eu sei que ele fez isso tudo, mas acabei por não apagar. Nem sei se isso está disponível nas plataformas de streaming que nós temos em Portugal ou não. Pois também não. Eu até tinha alguma curiosidade de ver agora. Eu sei que as entrevistas com o Putin, que chamam-se mesmo assim, da Putin Interviews, aquilo acho que são 4 episódios, mas eu nem sei se isso está na HBO ou se está em algum lado. Normalmente tem esses documentários mais políticos. Olha, eu Não faço sei ideia. que... E acabei por não ver nada disso. Não vi nada do Fidel Castro, não vi nada do Chávez. Ele acabou por fazer várias coisas. Eu lembro dele até uma vez ter estado em Cannes com o Chávez para apresentar. Não sei se aquilo era um documentário, Sim, se era sim, um sim, filme sim. qualquer sobre o Chávez. Mas acabei por não ver nada disso, até porque, como eu te digo, eu não partilho as ideias dele de extrema esquerda e, portanto, tenho pouco interesse em ver essas coisas. Sim, sim, sim. Mas tenho curiosidade, porque gosto que ele mexa na lama, não é? Eu gosto quando as pessoas gostam de mexer na lama, e ele mexe muito na lama,
que é os Estados Unidos a nível político, e eu gosto de ver essas reações e gosto disso tudo. Mas pronto, como não tenho apanhado, pelo menos nas páginas principais do streaming, é o problema do streaming, é que nós acabamos por ver o que está para lá e não acabamos por não escolher. Nem sei se isso está lá ou não, para ser honesto. Eu sei que Em quando começou a guerra na Ucrânia, que a RTP passou as entrevistas do Putin. E eu até cheguei a apanhar um dos episódios e era um momento curioso em que ele punha o Putin a ver o Doctor Strangelove, como se fosse tipo, pronto, uma espécie de isto pode acontecer Só consigo. por causa disso tem que ver. Mas lá está, também não as vi completas e depois de terem passado na televisão de facto perdi-lhes um bocado o rastro, mas é um pouco como tu dizes, até mesmo um filme que não é muito conhecido, mas minimamente conhecido como o Talk Radio, às vezes já é difícil de o encontrar para ver nas plataformas e em tudo mais. Sim, tens que ir ao Sr. Joaquim. Sim, exato, o Sr. Joaquim nisso serve. Tens que ir ao videoclube do Sr. Joaquim. Estava aqui a ver também a filmografia dele. Vi o W há uns anos e não me lembro de grande coisa do filme, o biopic sobre o Bush. Não vi a sequela do Wall Street. Vi o World Trade Center, mas também já também não me lembro de nada. E basicamente é isso. Estou há anos banal para ver o filme dos Doors, também nunca vi. E pronto, basicamente é isso, da carreira do Oliver Stone. Tenho pena que nos últimos anos ele me pareça um bocadinho arredado da ficção, mas pode ser que desde o Snowden, que ele não faz um filme de ficção, portanto desde 2016, mas pronto, olha, fiquei muito curioso de ver o Talk Radio, tenho de ver isso. Tens que ver, sim. Há aqui um outro filme que faz parte da suposta trilogia do Vietnã dele, que o primeiro foi o Platoon, o segundo o Nascido a 4 de Julho, que é o Heaven and Earth, que tem Quando o céu e a terra mudaram de lugar, não é? Eu acho que sim, acho que o nome é qualquer coisa desse género, quando o céu e a terra, qualquer coisa. Mas toda a gente que eu sei que viu este filme, lembro-me do Fajardo já ter falado sobre ele num episódio do VHS, toda a gente diz que este filme é muito mauzinho e portanto acaba por não ter vontade nenhuma de ver. Isto basicamente é a história de um soldado qualquer ou de um comandante, não sei, alguém que está na guerra do Vietnã e apaixona-se por uma vietnamita. E acaba por ser essa perspectiva de quem lá esteve e acabou por apaixonar-se pelo sítio. Mas não sei, toda a gente diz que o filme é muito mauzinho, é muito banalzinho e portanto não tenho vontade, nem sei se alguma vez o vou ver, mas fica a nota para quem quiser ver a trilogia do Vietnã do Oliver Stone. Sim. É o Heaven and Earth. Sim, porque, acho que é assim que se chama em inglês. Porque não há mais nada para ver, portanto as pessoas vão já ver isso que parece uma merda. Exato, não há mais 10 mil filmes para ver na watchlist do Letterboxd, que eu já nem sei o que é de fazer. Todos os anos digo, este ano não vou aumentar o tamanho da watchlist, tenho que diminuir. Passado 2 meses já tenho mais 100 filmes na watchlist, portanto não sei como é que vai ser também. Mas Carlos, mas isso é fácil, é não te pôres a ver merdas como o Evil Toons e depois a passares em certos festivais, não é? Acho que... Mas são exatamente filmes como o Evil Toons que me fazem fazer add to watchlist. Sempre que vejo que alguém viu um filme qualquer ranhoso que deu 4 ou 5 estrelas, eu não resisto a adicionar à watchlist. Aliás, se for ver a minha watchlist, metade deles, ou mais de metade, são filmes que devem ter menos de 500 votos. Isso é só para ser hipster, não é? Filmes, não sei qual eu vejo os filmes que ninguém vê. Não é de ser nada. Não, sabes que não, por acaso. Eu sinto que há muita malta que é o contrário, que são os snobs, só veem aqueles filmes de franceses e russos que toda a gente diz que são muito bons. Eu tenho zero vontade de ver isso, não tenho nada contra as pessoas que gostam de descobrir esse cinema, acho que fazem muito bem, provavelmente são muito mais cinéfilos e estudiosos de cinema do que eu, mas eu dá muito mais prazer descobrir um filme que ninguém conhece. Pá, não é uma questão de ser hipster, é uma questão de depois poder dizer a toda a gente, vejam este filme que ninguém conhece e acabo por ter muito mais prazer nisso. Claro que nem sempre corre bem, não é? O Evil Toons não correu assim tão bem. Acho que ninguém gostou como eu gostei e o Pedro. Não, foi uma experiência, sim, mas não foi boa, mas foi uma experiência. Nós até podíamos ter passado o Hollywood Chainsaw Hookers, que também é do Fred Olen Ray, mas esse já tinha. O Letterboxd serve para isso, é para ver quantos nossos amigos é que já viram os filmes, não é? E acabamos por apostar no Evil Toons que ninguém tinha visto, quase. E tem mais piada mostrar um filme novo do que mostrar assim uma descoberta dessas. Mas eu estava a brincar contigo, mas acho que sim, eu também gosto e o Letterboxd é muito fixe nisso para ir descobrindo filmes que nunca iria ouvir falar na vida se alguém não estivesse posto como vistos no Letterboxd. Olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou se não terminamos.
Não, só os 3 ou 4 nos estiverem a ouvir que pá, instalem Letterboxd, criem contas no Letterboxd. Letterboxd é a melhor aplicação do mundo, não há comparativo. Eu outro dia fui ver as estatísticas do meu iPhone do tempo de ecrã e é de longe a primeira, portanto ninguém acredita que eu passo horas e horas, eu passo horas e horas no Letterboxd a tentar descobrir filmes e a descobrir próprias filmografias de atores, de realizadores e coisas que eu não conheço. Epá, e eu sinto falta de haver mais gente no Letterboxd, de ter mais amigos em que eu consigo saber a opinião deles e o que é que acharam do filme A, B ou C. Sim, E concordo, adorava, ao concordo. contrário de toda a gente. Não sei, eu vou aproveitar para puxar este assunto contigo, já que já estou farto de falar com o Miguel e o Pedro, eles não concordam comigo. Eu adorava que o Letterboxd tivesse séries, não episódios, não pusesse a marcação dos episódios, mas ver o que é que as pessoas acham das séries. Ou seja, eu ter um amigo que eu sei que deu 5 estrelas à série A, B ou C, independentemente se foi a primeira temporada, a segunda, a terceira, se foi o total. Mas eu gostava de saber, olha, vou ver esta série porque tenho aqui 5 amigos meus que deram 5 estrelas a esta série. Que é basicamente o que eu uso o Letterboxd para isso, é para descobrir o que é que os outros gostam. Sim, Aliás, eu no Nalgas Film Club acabei por enfiar uma estupada por culpa tua, a toda a gente. Foi aquele filme francês do Army o of... Exército das Sombras, sim, tu como é vais-me que se estar chamava? sempre a dar com essa na O cabeça. Exército das Sombras. Tinha 5 estrelas e eu assim, se o Rui deu 5 estrelas a isto, nós vamos gostar. E nenhum de nós conseguiu gostar do filme. E acabei por ser o culpado. Portanto, o culpado és tu, mas pronto, eu fui o culpado que acreditei em ti. Mas olha, mas já agora Mas é só giro. perguntar uma coisa: viste mais algum filme do Melville ou só foste ver esse? Vou ter que usar o Letterboxd para ver o que é que já vi do Melville. Eu tenho ideia que já vi outro filme do Epá, porque é Melville. assim, esse filme eu percebo, é um bocado, é uma cena um bocadinho mais, pronto, densa e tal, mas ele tem assim vários filmes de ação muito fixes, o Círculo Vermelho e o Le Samurai, com o Alain Delon, pá, esses filmes são fixes. E acho que se calhar vocês podem gostar mais, mas pronto. Não, só vi o Army of Shadows do Melville. E isto mostra o tão estúpido que eu sou e burro que sou. Tem aqui vários filmes que são muito conhecidos, né? O Samurai, o Círculo Vermelho, etc. Mas não, nunca Epá, sim, vi. E são mais depois teve. divertidos, esses são mais divertidos de se ver. Ok. Talvez um dia, depois de eu ver os Evil Toons todos desta vida e os filmes todos do Seagal, que ando aqui o Seagal, o Van Damme, o Chuck Norris, ando aqui a correr as filmografias deles no Letterboxd. Que eu quero estar pronto para quando um deles morrer ser o homem que toda a gente se vai lembrar. O gajo que viu o Chuck Norris todo e o gajo que viu o Steven Seagal todo. Não é? Ninguém se vai lembrar de me chamar quando morrer um ator qualquer a série, um realizador qualquer a série. Assim, eu estou preparado para quando morrer um desses cromos, para o VHS ou alguém me Sim, chamar para vai falar. estudando. Vou estudando exatamente. Mas pronto, mas acho piada a isso. E portanto, deixo só essa recomendação. Não tenham medo de usar o e não usem o Letterboxd só para marcar como visto, por favor, como o António Araújo, que eu fico nervoso só de ver, ou Nora, só põem como visto e não dão notas, não dão nada, porque depois é muito, como é que eles dizem? É muito snob, é muito algo do género dar notas e o filme é muito mais do que algo que possa ser pontuado. Epá, não me chateiem a cabeça, não custa nada dizer se gostaram do filme ou não gostaram. Só para a gente ter uma ideia, para saber se vamos ver ou se não vamos, se vale a pena, até para discutir depois. Imagino que eu gosto muito de um filme que não gostaste nada e dá para ir discutir com essa pessoa, etc. E pronto, deixo só essa recomendação. Eu percebo, por exemplo, há certos filmes que eu não sei que nota é que vou dar e não dou, porque pá, não sei, não consigo. Mas eu gostava, quando o António teve aquela fase de fazer uma espécie de haikus, que eram reviews em modo haiku. Tenho saudades disso, era um bocadinho mais divertido, mas só também comentar isso que tu disseste das séries. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas acho que isso depois teria de abrir uma série de precedentes, porque há séries que, lá está, tipo Fargo, que cada temporada é diferente, ou seja, a reação que tu vais ter a cada temporada é diferente, portanto depois o que é que tu fazes? Crias uma ficha para cada uma das temporadas, crias uma para tudo, e eu acho que se calhar o Letterboxd eles estão a tentar não ir por aí por causa disso, porque senão de repente têm de estar a abrir fichas para os episódios todos e por aí, mas não Certo, sei. eu percebo o que estás a dizer, acho que nunca poderia ser esse o caminho de abrir os episódios todos. Quanto muito conseguires pontuar dentro da mesma ficha as temporadas diferentes, se fosse ali com um esquema, uma barra lateral, uma coisa qualquer. Mas acho que isso não prejudicaria absolutamente nada a quem só quer o Letterboxd para o cinema, porque tu consegues filtrar tudo o que vês. Por exemplo, tu hoje em dia, se quiseres, vês filmes porno no Letterboxd, é uma opção para te aparecer tudo o que é filmes porno, seja a capa meio que não consegues ver a imagem, Sim, que está sim, ali sim, com. sim. Está-me a Tu faltar sabes agora o muito sobre termo. esse assunto, de facto, sim, Está sim. desfocada.
Não, eu tenho para aparecer. Eu já descobri filmes em que apareceu uma ou outra pessoa num filme porno porque tenho essa opção. E portanto, mas agora, aquilo está por definição para ninguém ver, ou seja, só quem for lá selecionar. E acho que não gostava nada para quem gosta também de televisão. E sabes que eu sinto desde que tenho o Letterboxd, pá, há uns 3, 4, 5 anos, eu deixei de ver televisão. E a Uhum. razão de eu deixar de ter visto televisão e séries é porque eu não consigo vir aqui deixar uma opinião e marcar para a memória futura, para daqui a 5 anos ver, olha, daqui a 10, 15, 20 anos ver, ok, já vi esta série, já vi este filme, foi nesta data, foi isto que achei, e eu depois sinto que tudo o que eu vir agora de televisão vai ficar perdido no tempo, porque não Uhum. tenho, vou deixando as opiniões no blog, etc, mas não é a mesma coisa, eu acabo de sentir que tenho aqui um diário de tudo o que vi, do que achei, Sim, e sim, de sim, se sim. gostei, se não gostei. Epá, e acho que, pronto, sinto falta disso. Mas sou sempre o único, ninguém concorda comigo e acha que vão estragar o Letterboxd se puserem para aqui séries, etc. E eu acabo por sentir um bocadinho essa falta. Não, eu acho é só porque é mais. Eu acho que é uma tarefa muito complexa e percebo o que estás a dizer, mas acho que percebo mais isso com minisséries e há minisséries no Letterboxd, mas séries longas é muito difícil. Porque depois lá está, imagina, tu nunca vês uma série toda num dia, não é? Portanto, tens de estar a marcar vários dias. E o que é que vais marcar? Só a série ou que episódios é que viste? Portanto, isso depois abre aí Acho que toda é. uma série Sim, de sim, eu percebo. portas que eu não sei como é que eles iriam resolver. Portanto, eu acho que aí as pessoas tinham que se habituar a marcar só no final, né? E fosse. Eu acho que nem devia haver temporada 1, temporada 2, temporada 3, não. Devia haver, por exemplo, uma ficha dos fecheiros secretos, imagina, e tu escrevias o que tu quisesses, fosse da primeira temporada, fosse da quinta, fosse de todas, fosse do que fosse. Mas pronto, mas não sei, já vi que estou sozinho nesta luta, já vi que vou perder, porque o Letterboxd há uns meses atrás escreveu no Twitter, deixou uma dica que estava a preparar as séries para enfiar no Letterboxd e a reação foi extremamente negativa de quase toda a gente. Houve quase um shaming ao Letterboxd deles estarem a preparar isso e, portanto, já percebi que vamos ter que nos manter apenas com o cinema. Pronto, e eu só vejo filmes, deixo de ver séries. Não te consideres sozinho nesta questão. Eu acho que é uma questão bastante válida. Não sei como é que eles vão resolver, mas já agora só deixar a nota que este podcast não foi patrocinado pelo Letterboxd. Tivemos aqui a falar imenso tempo. Não foi, não foi. Apesar de nós, se for preciso, a gente arranja um patrocínio da Letterboxd, os gajos são porreiros. São E porreiros. nós já Ok. conseguimos arranjar um patrocínio da Letterboxd para o Festival das Nalgas. Pronto. Os gajos são porreiros. E depois, o que é que acontece? Ando a ouvir na Antena 1 no podcast lá das séries e ando só. A única coisa que eu faço é nota de iPhone, adicionar esta para ver, esta para ver. Já tenho ali 50 séries para ver, mas nunca vou ver enquanto não houver Letterboxd para as marcar. Ainda agora, no último episódio, adicionei a série da ditadora lá no. Que eu fiquei super curioso de ver, que vocês fazem ali 2 ou 3 comparações ao Doctor Strangelove. E eu amo de morte o Doctor Strangelove, é capaz de ser o meu filme favorito de sempre, apesar de ser uma coisa muito difícil Sim. de dizer. Pá, mas depois vou ver a série e depois no final não tenho letterbox para pôr, não tenho nada para. Epá, não vou ver, vou deixar aqui na minha notinha e um dia quando houver letterbox da série da. Como é que se chama? A ditadora, não é? Tem outro nome, É não é? The General Regime. ou The Regime, pronto, exatamente. E portanto, quando houver letterbox, eu prometo que vejo essas séries todas que vocês andam a falar, gosto muito de vos ouvir, mas agora não. Ai, muito Agora obrigado. não vejo séries, estou como ao Pedro. Estou como ao Olha, Pedro. olha, Carlos, E obrigado. deixa-me só Diz, dizer que diz. estou chateado contigo também. Pera, agora depois podes cortar esta parte e depois só o que já falamos. Como é que tu vais falar do Frasier e não falas do Cheers? Que é uma série 50 mil vezes melhor que o Frasier e eu gosto muito do Frasier original. Mas caramba, fala dos Cheers um dia Ah, destes. não, É sim, a série é que eu não assim, vejo eu em tenho lado essa nenhum. ideia, só que o que eu vi agora foi o Frasier, percebes? E lembro-me de ter visto uns episódios do Cheers há uns anos, mas Epá, falei os só de Cheers é a fugida do melhor série de Cheers, sempre. era mais para falar do Frasier naquele momento. Gostava muito, aliás, já mandei uma vez ou duas, não foram várias mensagens à Sky Showtime para saber se iam pôr os Cheers ou não. Mandei quando apareceu, porque eles é que tinham os direitos nos Estados Unidos, da Paramount Plus, ou lá o que é. E mandei agora quando fizeram o Frasier, mas eles dizem que não têm planos para pôr os Cheers. E eu acho que os Cheers é uma série que as pessoas, quando começarem a descobrir, epá, é uma série de outro campeonato. Se as pessoas gostam do Frasier e gostam. Eu ponho os Cheers quase ao mesmo nível do Seinfeld ou de série, ou acima dos Friends. Acho que tem um humor absolutamente nesse género. Vamos pôr o Seinfeld à parte, mas nesse género de Frasier e de Friends, etc. Acho que dava 15-0 essas séries todas. Eu lembro-me de rir tanto, mas tanto com os Cheers, com personagens riquíssimas. E portanto, olha, tenho muita pena. O Frasier era das personagens mais fraquinhas que havia no Cheers, acabou por ser a que teve direito a spin-off, mas era daquelas personagens que havia do Cliff e do Norman e do
É do próprio coach, do próprio Woody Harrelson, que depois substituiu o coach. Epá, havia personagens tão ricas e tão boas que tinham dado melhores spin-offs, mas pronto. Fico na esperança de um dia ouvir-te falar dos Cheers, quando aproveitares para ver uns episódiozinhos ou quando sair aí numa plataforma de streaming. Epá, sim, se estivesse mais disponível assim mais facilmente já... E depois o problema é esse, eu sinto... Eu acho que por um lado tu fazes muito bem em não estar a ver séries, porque eu ultimamente tenho visto algumas merdas por causa desse podcast que preferia não ter visto, inclusive é uma que falei num dos últimos episódios, que é o Ninja Kamui. Mas, pá... Por outro lado, sinto que é muito injusto falares de uma série em 5 ou 6 ou 7 minutos, porque não vai dar para dizer grande coisa. E pronto, mas sim, mas um dia verei o Cheers, sim senhor. É combinado. Sim, senhor. Rui, olha, obrigado. Obrigado. Desculpa lá se falei demais. Se calhar devia ter estado um bocadinho mais calado, mas pronto. Entusiasmei-me aqui a falar do Platoon. Não, fizeste bem. E obrigado pelo convite.